Boa noite, amigo internauta. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto virtual. Amém? Espero que você esteja bem colocado no sofá da sua casa, onde quer que você esteja esta noite, que você possa estar com o nosso Deus. Que mais uma vez a graça desse Deus maravilhoso possa nos alcançar, possa entrar nos nossos lares, nas nossas vidas e fazer a obra que Ele tanto espera. Amém? Bom, o tema desta noite é Quem mascarou Deus? O tema prometido, e nós vamos orar para que nós então entremos neste assunto tão relevante para a nossa salvação. Feche os seus olhos e oremos. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por ter nos trazido aqui neste local e por permitir que nós possamos estar conectados mais uma vez, onde a Tua mensagem vai alcançar milhares de lares e transformar milhões de vidas ao redor do mundo. Que o Teu Santo Espírito fale então aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que bom, estamos juntos então. Vamos lá. Quem mascarou Deus? Talvez você já tenha ouvido falar que no ano de 1741, numa pequena cidade dos Estados Unidos da América, chamada por nome Enfield, um pregador chamado Jonathan Edwards pregou um sermão muito interessante naquele dia. No seu sermão, tentando reavivar a igreja e o mundo cristão de sua época, ele falou sobre um Deus que estava irado com os pecadores, obstinados. Ele falou de um Deus que iria queimar os pecadores no inferno para sempre. Nas suas abordagens, ele disse o seguinte, que este Deus, falando para aquele auditório, está com vontade de pegar vocês como um homem pega uma aranha e a queima no fogo. Ele disse, não há esperança para vocês, não haverá descanso para vocês durante a eternidade. Todo o tempo da eternidade vocês irão queimar no fogo. Porque este Deus não admite que pecadores virem as costas para Ele desta forma. Este pregador colocou Deus para aquelas pessoas como um Deus que tem prazer no sofrimento eterno dos pecadores não arrependidos. Este Deus pintou Deus de uma forma estranha. Era a intenção dele levar as pessoas a aceitarem Jesus e deixarem as suas vidas de pecado e se voltarem para Deus. Esperava desta forma coagir as pessoas, esperava desta forma amedrontá-las em direção ao pecado, para que elas retornassem para este Deus. Milhares de pregadores ao redor do mundo estão fazendo a mesma coisa. Certa ocasião, um filósofo chamado Bertrand disse o seguinte, eis o porquê eu não me torno um cristão, porque eu não concordo com este Deus tirano, eu não concordo com este Deus que os cristãos pregam, um Deus que tem prazer na morte do ímpio, um Deus que vai castigar o pecador durante todos os dias da eternidade. Não consigo conciliar o Cristo da Bíblia com este Deus que sente prazer, com este Deus que sente prazer na morte dos seus filhos, com este Deus que vai castigar o ímpio no fogo eterno por todos os dias da eternidade. Ele disse o seguinte, mas um outro pregador, agora não um filósofo, disse quase a mesma coisa. Samuel Hopkins disse o seguinte, falando dos pecadores, daqueles que não irão para o céu. Ele disse, o fumo do seu tormento
ascenderá eternamente à vista dos salvos, disse ele, diante dos seus olhos. Essa demonstração do caráter e da glória divinos será feita a favor dos redimidos e será muito divertida, disse ele, e o maior prazer para aqueles que amam a Deus fossem o tormento eterno e os fogos extintos, e isso poria, em grande medida, fim à felicidade e glória dos salvos. Veja que abordagem, veja que representação do caráter de Deus Samuel Halpekes colocou para o auditório de sua época, para o público de sua época. Ele disse nessas palavras que os salvos que forem para o céu ficarão felizes, se alegrarão com aqueles que estarão no inferno, queimando para sempre. Será mesmo que o Deus que criou os céus e a terra concorda com esta representação do seu caráter? Bom, meus queridos, será que Deus tem prazer em queimar o ímpio no inferno por toda a eternidade? Será que Deus vai destruir o ímpio de uma vez por todas, ou vai levá-lo para um lugar chamado inferno, onde ele vai ficar queimando? Um grupo irá para o céu viver eternamente, e um outro grupo irá para um lugar chamado inferno, onde vai queimar eternamente. Hoje nós vamos estudar sobre este assunto tão relevante. Para entendermos melhor este assunto, nós vamos retornar ao Éden. Por que alguns pregadores falam isso a respeito de Deus? Vamos entender melhor retornando ao Éden. Vamos ao princípio de todas as coisas, quando Deus criou tudo aqui. Primeiro vamos ler este texto, 2 Pedro 3,9. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Esse texto está dizendo para nós que Deus nos ama de todo o coração. Esse texto está falando para nós que, do contrário dos pregadores que nós expusemos, a opinião deles a respeito do caráter de Deus, do contrário deles, nós temos um Deus que nos ama, que tem prazer no arrependimento do pecador, de um Deus que não quer que ninguém se perca. Existem muitas visões a respeito do caráter de Deus. Uma delas é de que Deus vai queimar o pecador por toda a eternidade, num inferno muito quente. A outra é que Deus vai eliminar o pecado e o pecador de uma vez por todas em cima dessa terra. Qual dessas é verdadeira? Qual dessas visões é bíblica? Deus nos ama acima de tudo. A verdade é que Deus não vai castigar o ímpio por toda a eternidade. A verdade é que Deus vai eliminar o pecado. É isto que a Bíblia diz, que Deus vai destruir pecado e pecadores. A Bíblia chama isto de um ato estranho por parte de Deus. Isto mesmo, Isaías capítulo 28, verso 25, diz assim: será um ato estranho para Deus. Por quê? Porque destruir, porque acabar, eliminar os seres vivos é contrário ao caráter de Deus. Deus é amor, a Bíblia diz isso, mas Ele vai ter que realizar uma limpeza no universo. Ele vai ter que banir o pecado, o mal de todo o universo, e por isso Deus será obrigado a destruir o pecado e o pecador, mas não queimá-lo para sempre no inferno. Para entendermos melhor, então vamos agora ao Éden. Quando Deus criou este mundo, tudo era perfeito. Os rios eram de águas cristalinas, os peixes, animais de várias estaturas, de várias cores, árvores frondosas, frutos, flores, toda a natureza saiu das mãos do Criador de forma perfeita. Mas um dia o pecado entrou neste mundo por meio da serpente. Ela enganou Adão
ela enganou Adão e Eva, e entrou neste mundo. E toda a obra-prima de Deus, todo aquele mundo perfeito que saíra das mãos do Criador como um quadro bem pintado das mãos de um artista, foi borrado. O pecado aqui entrou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Leiam comigo. Pois o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Deus, então, não poderá permitir que este mundo continue existindo em pecado. Geração vem e geração vai. Tudo está contaminado com o pecado. O plano primário de Deus era que o Jardim do Éden fosse um protótipo, para que muitos outros jardins fossem criados neste planeta Terra. Mas o inimigo interferiu na criação de Deus, e o mundo é o que nós estamos testemunhando hoje. Então Deus prometeu que um dia vai limpar todo o mal, que um dia Deus vai destruir o pecado e os pecadores. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Deus então criou o mundo, colocou ali Adão e Eva neste mundo, mas Adão e Eva pecaram, o pecado entrou. Por Eva e Adão, o pecado passou para toda a raça humana. E assim todos nós, esta noite, estamos sofrendo as consequências do pecado. Mas Jesus prometeu vir aqui, e Ele cumpriu a sua promessa. Ele veio aqui. Ele disse que não abandonaria Adão e Eva à mercê do inimigo. Ele prometeu um dia vir aqui e morrer por nós, e Ele veio, morreu por nós, viveu uma vida santa. Morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Prometeu voltar e colocar um fim em todo mal, um fim em todo pecado. Viveu a vida que eu e você não podíamos viver. Morreu a morte que era para nós. Deu a vida para aqueles que o aceitarem como o seu Salvador. Foi aos céus, mas um dia vai voltar. Este é um pequeno resumo do Éden, onde tudo começou, até a restauração de todas as coisas. Amém? Então, vamos juntos. Um dia vamos viver no mundo perfeito novamente. Deus prometeu fazer isto. Por meio do seu Filho, Ele prometeu restaurar todas as coisas. Mas então, o que a Bíblia fala sobre este inferno? O que a Bíblia fala sobre este fogo eterno? Vamos ler esta passagem comigo. Mateus capítulo 25, verso 41 diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse texto está falando da consumação dos séculos. Em visão profética, Jesus antecipou para nós os resultados finais da história do grande conflito. Quando este dia chegar, Ele vai dizer para Satanás e seus anjos, o originador de todo mal: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Bom, o que esse texto diz? Esse texto está dizendo, em primeiro lugar, que Deus não preparou um inferno para nós. A Bíblia está dizendo que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Para o quê? Para um fogo eterno. Então a primeira coisa que você precisa entender, que Deus não te criou para que você seja destruído. Deus não te criou para que você, caso você não vá para o céu, Deus não te criou para que você fique queimando no inferno eternamente. Não. E nem o criou para depois lhe destruir. Não. Deus tem planos melhores para você. Deus te criou para viver no mundo eterno, numa vida nova, num Éden restaurado, num novo mundo, numa nova terra. Amém? Bom, meus amados, vamos aqui então. Este fogo que a Bíblia tanto fala, este fogo eterno foi criado para o diabo e seus anjos, não para nós. Quando é então que este inferno tem lugar? Quando é que isto vai acontecer? A Bíblia está dizendo que este inferno não está queimando agora.
É isso, e é isso que nós vamos ler agora. Jesus um dia, com seus discípulos, conversando, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, como será isso? Como vai ser o fim de todas as coisas? E para explicar para os discípulos sobre o fim do mundo e o resultado final, para onde cada um de nós iremos, ele contou uma parábola. Ele disse: o semeador saiu a semear boa semente no seu campo, mas daí veio o inimigo e semeou o joio. Ao crescerem a boa semente e o joio, Jesus disse: crescerão juntos, mas no final de todas as coisas algo vai ser feito. Então ele respondeu no livro de Mateus, capítulo 13, verso 40: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do século, ou seja, no fim do mundo. Os filhos do reino, os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, serão recolhidos para o céu. Os filhos do mal, aqueles que rejeitaram Jesus e a sua oferta de salvação, aqueles que viraram as costas para Jesus, que são o joio e todo o mal, serão recolhidos, e o que vai acontecer com eles será colocado no fogo. Isto mesmo, este mundo um dia vai pegar fogo de alto a baixo, um dia a terra vai fender, um dia este mundo vai ser destruído, e junto com ele todo pecador que estiver seguro no pecado. Que Deus nos ajude, que todos os dias a graça de Deus possa nos alcançar, para que naquele grande dia nós tenhamos um destino diferente. Amém? Ou o que diz o texto? 2 Pedro 2,9 fala algo muito importante para nós. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. É isso que a Bíblia está dizendo, para serem o quê? Castigados. Então você pode perguntar: olha, aí está o texto, Deus vai castigar o ímpio, se ele vai receber o seu castigo, a sua sentença. Mas a Bíblia não está dizendo que vai ser eternamente, e você vai entender melhor na medida que nós formos avançando aqui. Um dia o planeta Terra vai pegar fogo, um dia tudo aqui vai ser purificado pelo fogo eterno, certo? Isso mesmo, Jesus volta. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam ao soar da última trombeta, a voz do arcanjo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois os vivos são transformados e arrebatados para encontrar com Ele nos céus. É isso que o texto diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Olha que interessante, olha o que o texto está dizendo. Jesus volta. Os justos que morreram em Cristo são ressuscitados. Os vivos são transformados. O que o texto está dizendo? Que a recompensa, ela ainda não chegou. Que ninguém ainda está no inferno queimando, e nem ainda foram para o céu. É por ocasião da volta de Jesus. Paulo diz isso: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, diz o apóstolo Paulo, ao som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está chegando a hora de nós sairmos deste corpo, de deixarmos esta vida, de recebermos um corpo imortal. Basta, chega de tantas doenças, chega de tantas guerras, de tantas pestes, chega do mal predominar em todos os lugares. Jesus Cristo está voltando para transformar este corpo corruptível para um corpo incorruptível, essa vida mortal para uma vida imortal. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém?
Isso mesmo, meu amigo, é isso que a Bíblia diz, a recompensa está vindo com Jesus Cristo. Estamos quase deixando este mundo e indo para um novo mundo. Jesus volta, os mortos são ressuscitados em Cristo, os vivos em Cristo são transformados, os ímpios vivos morrem e os ímpios mortos permanecem mortos. Começa o milênio. A Bíblia fala que há duas ressurreições, a ressurreição para a vida, esta primeira, por ocasião da volta de Jesus, e a ressurreição para a morte, que é a ressurreição depois do milênio. Jesus vem a este mundo, nós subiremos com Ele, passaremos 1000 anos num lugar chamado céu. Depois, no final dos 1000 anos, Jesus volta com a santa cidade, onde nós vamos descer dentro dela com Ele. Bom, vamos ler o texto? Não vos maravilheis disto, João capítulo 5, verso 28. Pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Continua falando o texto. Ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Isso mesmo, duas ressurreições, uma para a vida e outra para a condenação. Eu quero estar nessa primeira ressurreição com a minha família. Eu quero naquele dia, caso desça a sepultura, ressuscitar na primeira, para ver Jesus voltando em poder e grande glória. Quer você também compartilhar comigo deste mesmo desejo nesta noite? Então, vem aqui comigo. Jesus volta depois do milênio. Primeiro Ele vem, nós subiremos com Ele. Depois de 1000 anos, nós retornaremos a essa terra, dentro da cidade santa. Quando estivermos descendo dentro da cidade, os ímpios ressuscitam. Esta é a segunda ressurreição. Satanás os lidera mais uma vez e diz: vamos tomar a cidade, diz ele. Somos mais do que aqueles que estão lá dentro da cidade. Eles cercam a cidade para tentar tomá-la. Jesus sobe no topo daquela cidade e manda descer fogo do céu. Mas os outros mortos, diz o texto, não reviveram, até que os 1000 anos, diz o texto, se completassem. Quão completa então é a destruição dos ímpios? Eles ressuscitam depois dos 1000 anos e cercam a cidade, desce fogo do céu e os destrói. É isto mesmo. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E alguns podem dizer: olha aí, serão castigados eternamente. Preste atenção no texto. O texto não diz que serão castigados eternamente. O texto está dizendo o seguinte: irão para o castigo eterno. A partir daí, qualquer conclusão não bíblica não vale. Claro, temos que ficar com aquilo que a Bíblia diz: irão estes para o castigo eterno, mas os justos irão para onde? Os justos irão para o céu. Deus seja louvado. Vamos lá, fogo eterno. O que significa então este fogo eterno? A terra vai pegar fogo, vai se fundir de alto a baixo. Mas o que significa este fogo eterno? Olha aí, pastor, a Bíblia está dizendo que eles sofrerão o castigo do fogo eterno. Qual o significado desta passagem? Vamos entender aqui, para interpretarmos aquilo que a Bíblia está dizendo, é preciso que nós recorramos a outros textos. Vamos para Judas, verso 7. Assim também, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, diz o texto, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Um texto no livro do Apocalipse diz que o diabo e os seus anjos e todos os ímpios, aqueles que não forem para o céu, serão castigados com fogo eterno. Mas recorrendo ao livro de Judas, o livro de Judas diz que Sodoma e Gomorra, duas cidades, sofreram a pena do fogo eterno. Uma pergunta: Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Sim ou não? Não. Sodoma e Gomorra não estão queimando. Elas sofreram a pena do fogo eterno, o fogo que queima para sempre. O fogo que queima e nunca mais volta a ser o que era. Então este texto já nos ajuda a compreendermos que o fogo eterno de Apocalipse é um fogo que queima
para sempre, que nunca mais o objeto vai voltar à existência. Vamos falar um pouco mais sobre essa história. Deus mandou 2 anjos ali para Sodoma. Esses 2 anjos foram ali com uma missão de destruir aquela cidade, uma vez que aqueles seres humanos já tinham ultrapassado os limites da graça de Deus. Era um juízo imediato. Deus teve que destruir aquela cidade para poupar alguns justos. E então os anjos apressaram com Ló e sua família. Eles saíram da cidade, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Enquanto eles estavam caminhando ali, fugindo daquela destruição imediata, acompanhados pelos anjos, a mulher de Ló olhou para trás, com pena da riqueza, com pena das suas propriedades que estavam ficando com Sodoma. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Sabe, meus amigos, quando nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus Cristo, não temos mais que olharmos para trás. Agora é trilhar este caminho que nos leva até o céu. Não olhe para trás, você que já tomou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Não erga a sua cabeça, o que ficou, ficou. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, e tudo se fez novo. A mulher de Ló olhou para trás e se perdeu. É hora de firmarmos os nossos passos rumo a Canaã celestial. É hora de ficarmos firmes com Jesus Cristo. É hora de orarmos mais. Se você caiu, levante-se. Se você se machucou, erga-se. Se você está decepcionado consigo mesmo nesta noite, ouça a voz de Jesus Cristo dizendo: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado e nunca perdeu uma causa. Deus condenou Sodoma à destruição, a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E a mesma coisa Ele vai fazer com este mundo. A mesma coisa terá como fim este mundo em rebelião. Está chegando a hora. Amigos, Malaquias 4:1 diz: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. Este texto afirma o que diz lá em Judas. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Esse texto está dizendo que o fogo de Deus vai eliminar a raiz. Quem é a raiz de todo mal? Satanás. Quem são os ramos? Os demônios que o seguem e aqueles que rejeitarem a oferta de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz o quê? Que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Todos os textos concordam entre si que Deus não vai queimar o pecador durante a eternidade. Pelo contrário, Deus vai exterminá-lo da face da terra e de todo o universo. Mas os ímpios, agora é Davi falando, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão, diz o texto, e serão como se nunca tivessem sido. Isto mesmo, Deus vai eliminar tudo, todo o mal, Deus vai acabar com o mal. Não pode alguém ir para o céu e viver eternamente, e outros irem para o inferno e ficarem ali queimando eternamente, porque assim o pecador obstinado, não arrependido, também teria vida eterna. E a Bíblia diz que vida eterna é somente para os salvos. Deus não está dando vida eterna para o pecador obstinado, pelo contrário, vida eterna é só para aqueles que forem para o céu, e o pecado será destruído eternamente, no sentido de que ele vai desaparecer de toda a face do universo. Mas vem uma outra pergunta: que significado tem a expressão para todo sempre? Vão ficar queimando para todo sempre? Veja, alguns usam este texto para poder dizer que o pecador vai ficar queimando eternamente. Como diz Apocalipse 14:11, diz:
A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. A fumaça de quem? A fumaça do ímpio, do mal, de Satanás e dos seus anjos. Mas o que significa o sempre na Bíblia, principalmente nessa passagem? Vamos ao livro de Êxodo para entendermos melhor isso. Êxodo capítulo 21, verso 6, falando dos escravos e dos senhores daquela época, falando da servidão dos escravos, diz assim: então ele, o servo, servirá para sempre. Mas esses escravos morreram, assim como os seus senhores. Então o que significa o sempre? O sempre da Bíblia aqui é enquanto dura. O sempre é enquanto durar. Falando de Samuel e Ana, o texto diz, 1 Samuel capítulo 1, e lá fique para sempre, por todos os dias que viver. Ana prometeu entregar o seu filho para Deus, para que ele fosse um profeta, para que ele servisse a Deus para sempre. Por quanto tempo Samuel serviu a Deus? Enquanto ele viveu. Mas a Bíblia diz que um dia Samuel morreu. Então sempre na história religiosa de Samuel foi enquanto existisse vida. Deus vai queimar o pecador enquanto existir a matéria. Tão logo ela se acaba e ele deixa de existir, junto com ele todo o mal. Mais um texto agora falando de Jonas. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Quando Jonas foi engolido por um peixe, ele escreveu depois: eu desci até os ferrolhos e a terra, e ele diz assim: os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. O sempre enquanto Jonas estava dentro da barriga do peixe. Tão logo ele saiu, este sempre cessou. Está claro para você o sempre da Bíblia, principalmente neste contexto? E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O sempre de Jonas foi durante aqueles 3 dias, conforme a Bíblia diz. Para todo sempre. É uma expressão bíblica que significa até ao fim, ou enquanto existir. Não necessariamente um período de tempo ilimitado. Não, é enquanto durar. Foi assim também com o povo de Israel, quando eles deixaram o verdadeiro Deus, quando eles deixaram de guardar o sábado da Bíblia. Diz Jeremias capítulo 17: mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia do sábado, então acenderei fogo nas suas portas, diz o texto, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Olha que texto fantástico. Deixa eu te perguntar uma coisa: Jerusalém está queimando até hoje? Claro que não. O fogo queimou até que ele consumisse toda a matéria. Não se apagaria até que ele cumprisse o seu objetivo. Isso mesmo. Mateus 10, 28, outro texto esclarecedor sobre este assunto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Como assim? É que Deus vai exterminar o mal. Deus está dizendo para nós, não temos que ter medo dele. Na verdade é isso, temer é amá-lo. Deus está dizendo o seguinte: não temos que temer o homem e nada aqui deste mundo, porque o homem não tem o poder de colocar um ponto final em todo o mal, mas Deus sim. E isso, é isso que a Bíblia está dizendo: a alma que pecar, esta morrerá. É isso que Deus está falando, que Ele vai colocar um ponto final em todo o mal e em todo o pecado. Mas Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer destruir o pecador. Ele vai fazer isso porque o universo exige que Ele faça. Ele prometeu vida segura. Ele prometeu uma vida santa. Ele prometeu uma vida eterna. Ele prometeu uma vida, um novo céu, onde o pecado não mais alcançará. Por isso Ele tem que cumprir a sua palavra e exterminar o pecado. Mas de onde vem a doutrina da imortalidade da alma? Ela é pagã, ela vem de Platão, ela vem dos filósofos, ela não é bíblica. Assim como a doutrina da imortalidade da alma, vem também a observância do domingo, a aspersão
dos bebês, imortalidade da alma e um inferno eterno. Deus nunca disse que iria castigar o ímpio eternamente, pelo contrário, Ele vai exterminar o pecado e junto com ele, todos aqueles que estiverem agarrados. Olha o que diz Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isto acabou. Se alguém morreu, tudo acabou. A sua memória, todas as suas emoções, sejam positivas ou negativas, foram para o esquecimento. E se assim é, e se assim a Bíblia diz, então a ideia de alguém no inferno queimando por toda a eternidade é contrária àquilo que é o caráter de Deus. Deus é um Deus de amor. Ele não vai deixar que o pecador fique queimando eternamente, tampouco vai deixá-lo continuar existindo no seu caminho mau. Ele vai destruí-lo por causa da sua inaptidão de ir para o céu. Quando Jesus estiver voltando, alguns vão dizer aos rochedos: caiam sobre nós para que não vejamos o rosto daquele que está vindo. O ímpio vai pedir a sua própria destruição. Eliminar o mal e destruir o pecador, até isso será um ato de amor por parte de Deus. Parece estranho, mas é isso que vai acontecer. Dizem que quem é bom ou quem é pobre vai para o céu. Quem é rico e principalmente quem é mau vai para o inferno. O que Jesus fez? Jesus usou uma crença de sua época. Os judeus acreditavam que os pobres eram pobres não só porque não sabiam administrar a sua vida financeira, mas porque estavam sob a maldição de Deus. E os ricos eram ricos porque eram abençoados. Deus inverteu o pensamento da sua época. Deus inverteu aqui os valores, mostrando que não é assim. Não que ser pobre também seja algo que vai somar para que nós possamos ir para o céu. Não é isso. Jesus quis mostrar o seguinte, que o céu e o inferno são tão distantes que quem está no céu não pode descer até o inferno para socorrer ou ajudar alguém. A palavra diz que o rico pedia que Lázaro pudesse avisar os seus parentes para que eles não fossem para o mesmo lugar que ele estava, para que eles não fossem também para o inferno. Deus disse que isso não era possível. O que ele estava querendo dizer? Que nós temos a Bíblia, que nós temos a palavra profética, que se alguém não acredita na Bíblia, na palavra profética, tampouco vão acreditar que alguém que está no céu pode voltar, ou que alguém que está no céu possa ir até o inferno e comunicar-se com alguém que está no inferno sofrendo. Jesus quis dizer com esta parábola que a oportunidade é hoje, é agora. Este é o momento de nós entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo. Este é o dia da salvação. Esta é a hora de nós termos um encontro com Ele. Em todo o Antigo Testamento, a Bíblia não diz que as pessoas, quando morriam, ficavam queimando no inferno eternamente. Pelo contrário, algumas passagens diz, Salmos 21:9, quando morreram, serão consumidos, diz a Bíblia. Os malfeitores serão exterminados, diz Salmos 37. O ímpio não existirá, Salmos 37. Os ímpios perecerão, diz a Bíblia. Serão exterminados, os ímpios serão mortos. Os ímpios serão destruídos pelo fogo, diz Malaquias. Os ímpios serão como palha. Não restará deles nem raiz e nem ramos. Serão cinza debaixo dos pés daqueles que se salvarem. E Sodoma e Gomorra foram colocadas como exemplo de alguém que sofreu a pena do fogo eterno. Um fogo que vai destruir, um fogo que vai eliminar, que vai banir o mal de toda a face do universo. Desceu fogo do céu, falando dos últimos dias, e da parte de Deus, e devorou a todos. O fogo vai destruir, vai queimar para sempre, no sentido de que nada mais vai retornar à existência. Quer você entender um pouco melhor o porquê Deus vai destruir o pecado e aquele que estiver agarrado com ele? Sabe por quê? Vejamos esta experiência. Há alguns anos, na Inglaterra,
vocês ouviram pelos telejornais, vocês ouviram falar da doença da vaca louca. Uma doença que estava tomando conta dos rebanhos ali na Inglaterra. Estava se alastrando por todo aquele país. O governo, então, para salvar a criação de gado, para salvar a economia, para salvar os produtores de carne e a vida de milhares de pessoas, o que ele fez? Baixou um decreto, determinando que todos os rebanhos que estivessem contaminados foram executados. Por que ele fez isso? Na tentativa, na ideia de eliminar aquela doença, para que o restante fossem poupados, para que milhares de pessoas não fossem contaminadas com aquela doença. É como alguém que tem que amputar um membro do seu corpo, por onde o câncer está entrando e tomando conta de todo o corpo, para que não pereça, para que não perca a vida. Assim Deus vai fazer nos últimos dias. O governo britânico decidiu que 5 milhões de vacas deveriam ser sacrificadas. O custo chegou a 700 milhões de dólares. Milhares protestaram contra isso, mas era a coisa certa a fazer para o bem de outros. Deus vai destruir este mundo, não porque ele seja mau, não porque ele tenha prazer na morte do ímpio, mas porque é o certo a fazer. Por amor a outros, por amor à sua criação, ele vai colocar um ponto final, diz a Bíblia. Não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Deus nesta noite não quer que eu e você sejamos destruídos. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, diz a palavra, pois grandioso é em perdoar. Isso mesmo, este Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos ama. Amigo, você que está do outro lado da tela nos assistindo nesta noite, deixe-me te dizer uma coisa. Um dia, por amor, esse Deus fez este mundo, criou este mundo perfeito. Não poderia ser melhor, pois este mundo havia saído das mãos daquele que é perfeição. Mas um dia o pecado entrou aqui, tudo foi contaminado pelo pecado. Deus prometeu restaurar este mundo. Jesus aqui veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Subiu aos céus e disse: virei outra vez. Ele prometeu voltar a este mundo para nos buscar. Ele prometeu limpar o universo de todo o pecado. Ele prometeu eliminar todo o mal. Ele prometeu para nós um mundo novo, uma nova terra, uma vida eterna, na companhia dos anjos e dos nossos entes queridos. E então Deus vai cumprir a sua promessa. Aqueles que não forem para o céu, não foi porque Deus não quis levá-los, mas porque eles escolheram não ir, mas porque eles mesmos pediram a sua execução. O céu seria um lugar de tortura para o pecador não arrependido. O céu seria um lugar terrível para aquele que não queria ir para lá. Então, respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha, é que Deus então vai executar a sua obra estranha. Por amor ao ímpio, por amor ao pecador não arrependido, Deus vai destruí-lo. Sabe, um dia eu estava pregando o evangelho numa cidade chamada Goianésia do Pará. Ali nós estávamos falando para um jovem o quanto o céu vai ser um lugar de surpresa, o quanto o céu será um lugar lindo e maravilhoso. Compensa deixar a vida aqui e seguir a Jesus. Falamos para ele que Jesus, de braços abertos, tinha morrido na cruz para salvá-lo, e que Jesus Cristo fez isto e faria novamente por uma única pessoa,
E dissemos para ele que ele era esta única pessoa, caso não existisse mais nenhum ser humano em cima dessa terra. Ele virou para nós e disse: pastor, eu sei que o céu é um lugar maravilhoso, eu sei que o céu existe, mas eu quero ficar aqui neste mundo, eu quero curtir os prazeres deste mundo. O céu existe, mas eu escolho ficar. E então um colega disse: e agora, pastor? Eu respondi para ele: e agora, amigo, Deus respeita o direito de escolha das pessoas. Não há mais nada que fazer, não há mais nada que Deus possa fazer para salvar uma pessoa assim. Deus sonha em nos levar com Ele para o céu, para que possamos viver numa nova terra, num novo lar. Hoje, esta noite, Ele te convida: filho, deixe-me entrar na sua vida. Eu morri por você na cruz, eu derramei o meu sangue por você colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça. Venha, aceita a minha proposta. Quero andar com você pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém. De mãos dadas vamos conhecer o paraíso de Deus. Hoje Jesus Cristo está falando: por você eu morri na cruz, por você eu me entreguei, por você eu fiz tudo, por você o céu se entregou. Mas se o pecador resiste a esse apelo, se o ser humano endurece o seu coração e vira as costas para Jesus, não há mais nada que fazer. Se você não for para o céu, se você se perder, se naquele dia, quando Jesus voltar, você não estiver entre os salvos, não foi porque Deus não quis, mas sim porque você escolheu não fazer. Deus vai dizer: eu fiz tudo o que pude para salvá-lo, empreguei todas as riquezas celestiais, eu fiz tudo. Hoje Deus te pergunta: há mais alguma coisa que eu possa fazer para te salvá-lo? Abra o seu coração para Jesus nesta noite e deixe Ele entrar na sua vida. Deus ama todos nós. Deus não vai queimar o ímpio por toda a eternidade. Não. Ele vai destruir todo o mal e todo o pecado e aqueles que estiverem seguros, atracados com Ele. Mas você não precisa ser um desses que serão destruídos. Deus tem um plano para você. Ele quer te levar para o céu. Quer você aceitar este plano de Deus na sua vida esta noite? Quer você aceitar este Cristo maravilhoso nesta noite como seu Salvador e Senhor de sua vida? Quer você se render a este amor imensurável? Quer dizer sim para o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite e selar a sua vida com Ele? Se sim, eu vou convidar para que você feche os seus olhos e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado por saber que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, que o Senhor não tem prazer na morte do pecador e muito menos na sua destruição final. Pai, quem sabe muitos de nós no decorrer desse dia andamos distantes do Senhor. Que a Tua graça possa nos alcançar mais uma vez nesta noite. Que o Teu amor possa nos levar aos pés da cruz. Que sejamos sensíveis. Que este amor seja a atração ou uma atração mais forte do que o brilho deste mundo. Pai, se alguém que está nos assistindo nesta noite, porventura, esteja vivendo longe de Jesus, que o Senhor possa atraí-lo. Se alguém que tinha medo de Ti nesta noite, que esse medo possa se transformar num amor irresistível. Pai, nos entregamos em Teus braços de amor e Te pedimos que quando o Senhor estiver vindo nas nuvens do céu, lembre-se de nós. Caso estejamos em algum cemitério por aí, que sejamos ressuscitados. Caso estejamos vivos, que sejamos transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. Obrigado por saber que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém,
Pelo contrário, é um ato de amor da sua parte, eliminar o mal e todo o pecado em cima dessa terra. Até mesmo é um ato de amor em não levar o pecador obstinado para o céu, pois o céu seria para ele um lugar de tortura. Obrigado, porque o Senhor não nos força, mas o Senhor nos dá o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. E esta noite escolhemos Jesus. Esta noite escolhemos o céu e a vida eterna. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amigo, até sábado às 10 da manhã e também domingo às 19h30. Até lá e que Deus te abençoe.